batismo de Jesus marca um momento crucial em sua trajetória, revelando não apenas sua identidade como o Filho de Deus, mas também sua missão redentora. Desde as terras áridas da Judéia até as pacatas oficinas de Nazaré, a pregação de João Batista despertava corações para a chegada do Messias. Entre os que ouviram essa mensagem estava Jesus, que ao reconhecer que seu tempo havia chegado, dirigiu-se ao Jordão para ser batizado. Vamos mergulhar nas páginas da Bíblia Sagrada e entender essa história. Por toda a Galileia se espalharam as notícias sobre o profeta do deserto e sua mensagem extraordinária. Sua palavra chegou até os camponeses das cidades mais distantes da montanha e aos pescadores da orla, encontrando nesses corações simples e sinceros a mais genuína aceitação. Em Nazaré, a repercussão atingiu a oficina de carpintaria que pertencera a José, e houve alguém que reconheceu o chamado. Seu tempo havia chegado. Deixando seu trabalho diário, despediu-se de sua mãe e seguiu os passos de seus compatriotas, que em multidões afluíam ao Jordão. Jesus e João Batista eram primos, ligados de maneira especial pelas circunstâncias de seu nascimento. No entanto, nunca haviam tido contato direto um com o outro. Jesus crescera em Nazaré, na Galileia, enquanto João vivia no deserto da Judéia. Em contextos completamente distintos, permaneceram separados e sem comunicação entre si. A providência assim determinara. Não poderia haver qualquer suspeita de que haviam conspirado para apoiar mutuamente suas missões. João tinha conhecimento dos eventos que marcaram o nascimento de Jesus. Ouviu falar da visita que ele fizera a Jerusalém quando criança e do que ocorrera na escola dos rabinos. Sabia da vida impecável que levara e acreditava ser ele o Messias, mas ainda não tinha plena certeza. O fato de Jesus ter vivido tantos anos no anonimato, sem dar sinais explícitos de sua missão, levantava dúvidas sobre se realmente era o prometido. João Batista, no entanto, permaneceu firme na fé, certo de que no momento determinado por Deus, tudo seria esclarecido. Foi revelado a João que o Messias buscaria o batismo em suas mãos e que um sinal confirmaria seu caráter divino. Somente então ele estaria apto a apresentá-lo ao povo. Quando Jesus veio para ser batizado, João viu nele uma pureza de caráter jamais percebida em qualquer outro ser humano. A própria atmosfera de sua presença era sagrada e inspirava respeito. Entre as multidões que se reuniam no Jordão, João ouvira histórias de crime e conhecera pessoas carregadas pelo peso de incontáveis pecados. No entanto, jamais estivera diante de alguém cuja presença emanasse tamanha divindade. Tudo aquilo estava em perfeita harmonia com o que lhe fora revelado sobre o Messias. Ainda assim, João hesitou diante do pedido de Jesus. Como poderia ele, um pecador, batizar o inocente? E por que alguém sem necessidade de arrependimento deveria se submeter a um rito que representava a confissão de culpa a ser purificada? Quando Jesus pediu o batismo, João recusou, dizendo: "Eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim?" Com firmeza, mas com mansidão, Jesus respondeu: "Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." João então cedeu e desceu com o Salvador ao Jordão, imergindo-o nas águas. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus abertos, e o Espírito, em forma de pomba, desceu sobre ele. Mateus 3, 14, 15. Jesus não foi batizado como um ato de confissão de pecado. Ele se identificou com os pecadores, dando os passos que cabia a nós seguir. Sua vida de sofrimento e perseverança após o batismo também foi um exemplo para nós. Ao sair da água, Jesus se ajoelhou em oração à margem do rio. Uma nova e importante fase começava em sua jornada. Ele entrava agora em um conflito mais amplo. Embora fosse o príncipe da paz, sua vida seria marcada por oposição e luta. O reino que ele viera estabelecer
era o oposto do que os judeus desejavam. Aquele que era o fundamento das leis e tradições de Israel seria tratado como inimigo e destruidor. O próprio legislador do Sinai seria condenado como transgressor. Aquele que veio destruir o domínio de Satanás seria acusado de agir pelo poder de Belzebu. Nenhum ser humano o compreendia totalmente, e ele teria que trilhar sua missão em solidão. Durante sua vida, nem sua mãe, nem seus irmãos entenderam sua verdadeira missão. Mesmo os discípulos não o compreendiam completamente. Desde a eternidade, ele habitara na luz celestial e era um com Deus, mas em sua vida terrena experimentaria a solidão. Como um de nós, ele carregaria o peso da culpa e do sofrimento humanos. O inocente sentiria a vergonha do pecado. O amigo da paz viveria em meio a conflitos. A verdade enfrentaria a falsidade. A pureza se chocaria com a corrupção. Todo pecado, toda discórdia e toda maldade causadas pela transgressão eram uma tortura para sua alma. Ele seguiria o caminho sozinho e levaria sobre si o fardo. Sobre aquele que abandonou sua glória e assumiu a fraqueza humana, repousaria a redenção do mundo. Jesus via e sentia tudo isso, mas seu propósito permanecia firme. A salvação da humanidade dependia dele e ele estendeu a mão para segurar a do onipotente amor. Seu olhar se voltava para o céu, enquanto orava intensamente. Ele conhecia a dureza do coração humano e sabia quão difícil seria para as pessoas discernirem sua missão e aceitarem a salvação. Clamava ao Pai por poder para vencer a incredulidade delas, quebrar as correntes que as aprisionavam e derrotar em favor delas o destruidor. Pedia um sinal de que Deus aceitava a humanidade através dele. Nunca antes os anjos haviam ouvido uma oração assim. Eles ansiavam trazer conforto ao seu amado comandante, mas o próprio Pai respondeu à sua petição. Raios da glória divina saíram do trono celestial. O céu se abriu, e sobre a cabeça do Salvador desceu uma pomba resplandecente, símbolo perfeito do manso e humilde. Entre a multidão reunida à beira do Jordão, poucos, além de João Batista, perceberam essa visão celestial. No entanto, a solenidade da presença divina pairou sobre todos. O povo permaneceu em silêncio, contemplando Cristo. Seu semblante estava banhado pela luz que circunda eternamente o trono de Deus. Seu rosto, voltado para o alto, estava glorificado como nunca haviam visto antes em um ser humano. Dos céus, uma voz se fez ouvir. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. Essas palavras foram pronunciadas para fortalecer a fé dos que testemunhavam a cena e para encorajar o Salvador em sua missão. Mesmo carregando os pecados de um mundo caído, mesmo se humilhando ao assumir nossa condição decaída, Deus declarou que ele era seu filho amado. João Batista ficou profundamente impactado ao ver Jesus orando com lágrimas, suplicando a aprovação do Pai. Quando viu a glória de Deus envolver o Salvador e ouviu a voz celestial, compreendeu que havia batizado o Redentor do mundo. Tomado pelo Espírito Santo, apontou para Jesus e declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,29. Muitos entre os ouvintes não entenderam plenamente o significado dessas palavras. Por séculos, Israel realizara sacrifícios, mas poucos compreendiam que todas aquelas ofertas apontavam para o verdadeiro Cordeiro provido por Deus. As palavras ditas a Jesus no Jordão, "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", abrangem toda a humanidade. Com todas as nossas falhas, não somos rejeitados. Deus nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1,6. A luz que brilhou sobre Cristo iluminará também aqueles que buscam auxílio contra a tentação. A voz que falou ao Salvador assegura a cada crente: "Este é meu Filho amado". Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. 1 João 3:2.